Boa tarde, está começando o SBT Esportes de hoje, super terça-feira de Sul-Americana. Hoje todo mundo ligado para acompanhar essa estreia do Corinthians na competição. E claro que vamos falar muito sobre essa preparação do Timão para o jogo de daqui a pouco. Lucão, pode pôr o hino aí a hora que você quiser, que eu sei que você estava louco para ver o seu time voltar a jogar uma competição ainda mais internacional. Meu amigo Jorge Vinícius, daqui a pouco com a gente também. E claro que tem a sua participação. Alô, torcedor, você que vai torcer e você que vai secar o Corinthians também. Pode mandar sua mensagem no 12991848566 ou através do meu Instagram, @LucasTavaresOficial. E a partir de agora a gente vai aquecendo os motores para esse jogo de mais tarde. Mas antes, eu vou começar o programa de hoje falando de vôlei. Na noite de ontem, o Farmacon de Vôlei São José foi superado pelo Joinville Vôlei por 3-1, jogando em casa na Farmacon de Arena. Esse que foi o primeiro jogo da série melhor de 3 das quartas de final da Superliga. E o próximo confronto será na sexta-feira, dia 5, às 6h30, lá em Joinville. É isso aí, ainda dá, hein? Foi só o primeiro jogo, dá para buscar. Bom, agora sim vamos começar a aquecer os motores para a Sul-Americana. Hoje tem Corinthians. O Corinthians inicia a sua trajetória na Sul-Americana com um time bem diferente daquele que foi eliminado no ano passado. Um palco centenário, especial para a estreia de uma grande competição internacional. É aqui, na Casa do Futebol Uruguai, no local de abertura da primeira Copa do Mundo, que o Corinthians inicia sua trajetória na Copa Sul-Americana. Um timão completamente novo, muito diferente daquele que perdeu para o Fortaleza na semifinal do ano passado. Mudou a diretoria, o presidente Augusto Melo mudou também o treinador. E o português Antônio Oliveira conta com reforços em todos os setores. Os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, o lateral Hugo, o volante Ranielli, o meia Rodrigo Garro, o centroavante Pedro Raul. Mas algumas caras são bem conhecidas. Já sentiram o gostinho de levantar taças pelo alvinegro e querem conquistar a América outra vez. De todo o elenco corintiano, apenas 2 jogadores foram campeões da Libertadores em 2012, Cássio e Paulinho. Agora, eles buscam o único título que o clube ainda não tem. De tudo que eu analisei durante esse período que eu fiquei fora, e agora analisando esse ano, eu tenho uma convicção muito grande que o Corinthians vai fazer um ótimo 2024 e vai brigar por coisas grandes. Do outro lado, quase um principiante. O Racing de Montevidéu é um clube tradicional do Uruguai, embora pequeno. Nunca foi campeão nacional e só jogou uma competição internacional uma vez, a Libertadores de 2010, quando estreou na fase de grupos justamente contra o Corinthians. Que coincidência! Na época, o Timão tinha Ronaldo Fenômeno e companhia e venceu os 2 jogos. 14 anos depois, o reencontro valeu até um post dos uruguaios. O tempo passou. As camisas continuam as mesmas e os sonhos ainda maiores. Hoje é daqui a pouco aqui na tela do SBT e as mensagens de vocês já estão chegando. Manda um salve pra mim, o Luiz. Luiz, um salve pra você, um abraço. Boa tarde, Lucas. Hoje vou secar o Corinthians. Qual será o placar desse jogo? Pode mandar seu palpite também. Um abraço pra você, pra Valde Pinho da Manhangaba. Amo o seu programa, Lucas Tavares. Renata, um abraço pra você também. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando agora, durante o almoço SBT Esportes. E ainda sobre Sul-Americana, vamos ver agora uma análise dos grupos com o timaço do SBT. E para analisar o grupo do Corinthians e dos demais brasileiros, o SBT Esportes conta com um time de especialistas. No grupo F temos, além do Corinthians, Argentinos Júniors, Nacional do Paraguai e Racing, adversário desta terça para a equipe brasileira. Na estreia, o Timão vai até o Estádio Centenário, onde enfrenta o Racing do Uruguai. Jogo que você confere aqui na tela do SBT a partir das 9h15 da noite.
Corinthians, que desde a vitória diante do São Bernardo pela Copa do Brasil, não entrava em campo em partidas oficiais. Antônio Oliveira aproveitou o período para testes no elenco. Entre eles, um jogo-treino diante do Londrina em Cascavel. Um último teste do Corinthians antes da estreia. O torcedor pôde acompanhar de perto o que deve ser o time em campo. Cássio, Fagner, Kaká, Gustavo Henrique, Hugo, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Porém, Romero, que veio do banco de reservas, marcou 2 dos 3 gols corintianos na partida e pode aparecer entre os titulares. E o Corinthians não caiu em um dos grupos mais fáceis da competição, não. Esse grupo é enroscado, tem que tomar cuidado, Corinthians. Inclusive, pessoal, esse ano nós teremos uma revanche, hein? Já que no ano passado o time argentino acabou caindo no mesmo grupo que o Corinthians na Libertadores da América. E lembrando, pessoal, o Argentinos Júniors acabou avançando junto com o Del Valle, ambos ficaram ali em primeiro e em segundo lugar, e o Corinthians acabou na terceira posição, indo para a Copa Sul-Americana. Eu acredito, pessoal, que esses dois times, tanto o Corinthians quanto o Argentinos Júniors, disputem a liderança do grupo, são os mais fortes no meu ponto de vista. Porém, esse ano eu acredito que o Corinthians vai conseguir passar por cima, porque tem um técnico mais competente, o Antônio Oliveira chegou e mudou a cara do time, trouxe jogadores com muita qualidade, como é o caso do Garro, do Ranielli também, sem contar que os jogadores do Corinthians aí que poderiam fazer a diferença, readquiriram a confiança também. Yuri Alberto está melhor, Wesley está melhor e o Romero a mesma coisa. No grupo G, o Cuiabá terá como adversários o Deportivo Garcilasso, Lanús e Metropolitanos. Bom, Cuiabá estreia na Copa Sul-Americana em casa, diante do torcedor, na Arena Pantanal contra o Lanús. E na minha opinião, o time argentino é o principal adversário do Cuiabá nesse grupo G. O Lanús, que já levantou a taça de campeão da Sul-Americana em 2013, chegou à final em 2020 e, além disso, chegou também a uma final de Libertadores em 2017. Portanto, o Cuiabá tem que prestar atenção, tem que tomar muito cuidado com um bom time do Lanús, equipe representante da Argentina. Falando dos outros confrontos, o Metropolitanos da Venezuela, que também vai encarar o Cuiabá, acredito que o Dourado vai passar fácil pela equipe que representa a Venezuela. Até porque o time venezuelano não tem tanta bagagem, não tem tanta experiência na Copa Sul-Americana. Agora, o Deportivo Garcilaso do Peru, Cuiabá, vai ter que enfrentar aí uma altitude de mais de 3.300 metros. O Cuiabá não está tão acostumado a jogar diante dessa dificuldade que é a altitude. E para fechar, no grupo H, o Red Bull Bragantino terá o Coquimbo Unido, Racing e Esportivo Luquenho pela frente. Pelo que acabou de mostrar ao chegar a mais uma semifinal de Paulistão, o Red Bull Bragantino vem bem e forte. Tem um ótimo treinador, já com um trabalho de mais de um ano, que é o Pedro Caixinha, um elenco competitivo, consciente, bastante coordenado, que tem jogado até, foi assim no estadual, melhor fora de Bragança do que em casa, e pega um grupo acessível, embora só se classifique um. O Racing de Avellaneda tem uma bela história lá, a Academia Argentina, é campeã da Libertadores em 67, mas hoje não tem um grande time. Esperança num experiente atacante Quinteiro. A mesma esperança num experiente atacante tem o paraguaio Esportivo Luquenho, que vive uma fase intermediária no futebol do Paraguai, G5, G6. É Lucas Barros, de bela história tanto no Grêmio quanto no Palmeiras, mas longe do ideal. Como está longe do ideal até para o seu torcedor que sabe das suas limitações, o Coquimbo Unido chileno, que está na metade de baixo da tabela no Campeonato Nacional. Ou seja, o Red Bull Bragantino tem reais chances de ser o primeiro colocado no seu grupo. Copa Sul-Americana 2024. O caminho rumo à grande conquista é aqui, no SBT. Grande Mauro Betting, um abraço para você, meu amigo. Mauro Betting falou que vai participar qualquer dia aqui do SBT Esportes. Eu estou esperando, vai ser sensacional. Boa tarde, Lucas. Aqui é o seu suposto primo, é o Miguel, de Caraguá, mandou mensagem. Olha só, boa tarde, vai dar Coringão hoje. Ih, Cecel, acabou minha bateria. Rapaz, acabou minha bateria aqui. Esqueci de carregar o celular essa noite. Mas tá tudo certo, a gente vai carregar aqui durante o intervalo. Você pode continuar mandando a sua mensagem. E falando ainda nessa competição que você vai acompanhar no SBT, a Sul-Americana, que aliás está dificílimo esse ano, será que a arma secreta dos times brasileiros são os estrangeiros no elenco?
Nas duas últimas edições da Copa Sul-Americana, os equatorianos sorriram por último. Mas a hegemonia na competição pertence aos hermanos. Os argentinos têm 9 troféus. O Brasil aparece na segunda posição com 5 e quer diminuir essa distância. Eles não falam português, têm outra cultura, mas se adaptaram muito bem por aqui e estão espalhados por todos os lados. A arma secreta dos times brasileiros na competição continental é importada. Os estrangeiros estão em alta no nosso futebol. Entre as contratações corintianas para a temporada, o argentino Rodrigo Garro é quem carrega boa parte das esperanças da Fiel. Assim como o paraguaio Ángel Romero, uma espécie de talismã do bando de loucos. Vira um ponto positivo até, né, por eles conhecerem o futebol. Se a gente for jogar contra algum clube argentino, por exemplo, o Garro já conhece, algum equatoriano, o Félix já conhece o estilo de futebol. O time brasileiro com mais estrangeiros é o Internacional. São 10, quase um time inteiro. Destaque para o colombiano Rafael Borré, de 28 anos, que chega ao clube depois de 3 temporadas no futebol alemão. As equipes brasileiras estão dominando as competições internacionais. Eu, como jogador, quero estar onde as coisas estão indo bem. Isso fez parte da minha decisão de vir para o Inter. No ranking dos elencos mais gringos entre os brasileiros que vão disputar a Copa Sul-Americana, logo abaixo do Inter, aparecem o Atlético Paranaense com 9 e o Fortaleza com 8, sem contar o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O RB Bragantino com 6 é o quarto da lista, seguido por Corinthians com 5, Cruzeiro com 3 e o Cuiabá com 2 jogadores de fora do país. Intercâmbio cultural que pode render bons frutos dentro do campo. São culturas diferentes, mas quando chega aqui a gente procura abraçar o máximo, porque a gente sabe da dificuldade. A gente sabe que eles chegarem aqui é um pouco diferente. Realidade de um futebol globalizado. Torcer pelos nossos vizinhos virou rotina, até porque muitos deles, hoje, estão do lado de cá. É isso aí, esse esquenta pra Sul-Americana tá bom demais. Eu vou para um rápido intervalo, mas você não sai daí não, hein? Você fica aqui comigo que eu já volto. A Fiel acredita. Pois a temporada virou. E com a Sula, o Timão quer completar a galeria de taças. Racing e Corinthians. Hoje, 9h15 da noite, tem estreia do Coringão na Copa Sul-Americana. E você vê aqui, no SBT. Você está assistindo ao SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Corretor de imóveis, a segurança na transação imobiliária. Para comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis. Confira a regularidade do seu corretor de imóveis no aplicativo do Cresce. Para sua proteção nas transações imobiliárias, consulte sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do SBT com apoio do Cresce SP. O maior rodeio da região está chegando. De 4 a 7 de abril, em Tremembé, em novo endereço. Dia 4, DJ Kevin, Thales e Wellington. Dia 5, grande show com Anthony Gabriel. Dia 6, Thales Lessa e Douglas Guri. E no dia 7, Fred Fábio, Brilho no Olhar e também André Moraes. Domingão, a grande final da Copa CBB, onde o campeão levará para casa um carro 0 km, mais premiação em dinheiro. Garanta seu ingresso. Acesse o site ciabirubiru.com.br. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TV Tati SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muita interação com você. Corretor de imóveis, a segurança na transação imobiliária. Para comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis. Confira a regularidade do seu corretor de imóveis no aplicativo do Cresce. Para sua proteção nas transações imobiliárias, consulte sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do SBT com apoio do Cresce SP.
Ele é um dos maiores locutores, narradores esportivos do Brasil. Kleber Machado. Eu chego a narrar que nem o Diguinho. O Diguinho tem seus defeitos, mas eu vou dizer a verdade. Eu sou fã do Diguinho no esporte, na locução de rádio, ele é bom. Obrigado, querido. É um eu bom agradeço. comunicador. Você é bom, velho. Você acreditou? Não, muito. É difícil esconder a sua emoção quando você precisa. Poucos acreditam, mas essa história de time, torcer, na verdade, assim, chega um momento que não tem essa, né? Você está assistindo ao SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Estamos de volta com o SBT Esportes e agora sim ele já está preparado, posicionado para falar com a gente. Meu amigo Jorge Vinícius, seja bem-vindo mais uma terça-feira, boa tarde. E que terça-feira nobre pra gente aqui na tela da TV Tati SBT, no Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o Corinthians estreando na Copa Sul-Americana. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma super terça-feira mesmo, Jorge, muito legal. Hoje é a estreia do Corinthians aqui no SBT. Os telespectadores vão poder torcer e uma parte também secar, né, JV? Pois é, tem muita torcida contra hoje o Corinthians. Evidentemente, o Corinthians tem o maior número de torcedores no estado de São Paulo, a segunda maior torcida do Brasil. E hoje estreia na condição de favorito mesmo, jogando fora de casa, diante da equipe do Racing no Estádio Centenário. A gente já ouviu todas as opiniões, um grande trabalho hoje. O programa está muito bacana, hoje está muito legal com essa estreia do Corinthians, que vai enfrentar o 8º colocado no Campeonato Uruguaio. Então, o Corinthians, que teve um tempo grande aí, desde a sua eliminação no Campeonato Paulista para sua estreia na Copa Sul-Americana, deve apresentar, com o comando do técnico português Antônio Oliveira, algumas novidades boas, creio eu, para a torcida da fiel, a torcida corintiana. 30 milhões de reais é o prêmio para o campeão da Copa Sul-Americana. E, Lucas, eu fico imaginando também uma outra situação. O Boca Juniors não está na Libertadores, assim como o Corinthians, está na Copa Sul-Americana. Você já imaginou uma decisão entre Corinthians e Boca Juniors reeditando uma final de Libertadores, aquela que o Corinthians foi campeão em 2014? Olha, eu até 2012, aliás, pelo amor de Deus, não podemos errar o ano. JV, imagina só uma final grandiosa dessa. Bom, eu torço, porque ia ser fantástico poder acompanhar essa reedição de uma final de Libertadores na Sul-Americana. E com o Corinthians, acredito eu, que melhor que o ano passado. Aliás, eu quero compartilhar com você e com quem está assistindo, que eu tenho uma tabela não, uma imagem que mostra aquele time do Corinthians, JV, que foi eliminado pelo Fortaleza e esse que vai estrear esse ano. Muito diferente, na sua opinião? Um Corinthians melhor do que o ano passado? É um Corinthians diferente. Para mim, o Corinthians, esse ano na Copa Sul-Americana, vem mais forte, principalmente por essa pegada, essa modificação do comando do time com o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, para mim, é o grande fato novo do Corinthians criado para essa temporada, depois do vexame que foi o time nas mãos do Mano Menezes em boa parte do Campeonato Paulista. Então, a começar pelo treinador e com muitas alterações, eu entendo, a minha leitura é essa do Corinthians para a Copa Sul-Americana. Um time de mais pegada, um time mais disciplinado, um time mais envolvido com aquilo que a torcida quer, né? Com a pegada do Corinthians, com o DNA do clube. Sim, a gente está vendo na tela, então, é aquele time que foi eliminado, ó, que você tinha o Moscada, você tinha o Rojas, o Renato Augusto, tinha o Romero, o Yuri Alberto, o Michael ainda joga na lateral esquerda, a gente tinha o Fábio Santos. Hoje a gente também tem a projeção do que deve ser o time titular, daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela, bem mexido, né? Principalmente nesse meio campo, JV, que o Renato Augusto saiu, a gente tem o Ranieri, o Rojas também não faz mais parte desse elenco, mas como você disse, o Antônio Oliveira, ele fez um trabalho muito bom durante esse tempo de preparação que ele teve, mas eu tenho uma pergunta para você um tanto quanto polêmica e eu sei que você não foge de polêmica quando eu te pergunto. O Yuri Alberto, ele ainda deve ser o titular nesse time? Creio que sim. Eu daria mais oportunidades para o Yuri Alberto, mas a torcida do Corinthians é aquela que pega no pé dele, que é bem crítica, aguda, ácida nas críticas, vai falar, pelo amor de Deus, o Yuri Alberto no Corinthians já recebeu todas as chances, oportunidades. Mas é um jogador que não desaprendeu a jogar futebol. Então, muitos jogadores passam por fases ruins,
quando trocam de clubes, enfim, demora um tempo para a questão de adaptação, inclusive não precisa ser fora do Brasil, não. Aqui mesmo no território nacional, a gente observa algumas situações que o cara deixa um clube e vai para outro e demora um pouco. Então, eu creio, se eu, na condição de diretor e técnico, eu dou um pouco mais de possibilidade, de chances para o Yuri Alberto se firmar na frente do ataque. Agora, não pode ser muito tempo também. Se ele passar mais um tempo aí com jejum, perdendo gols e não marcando, e o Corinthians passando por uma fase ruim, crítica nas competições, aí sim, aí eu tô com essa parte da torcida que pega no pé dele. Mas eu daria mais oportunidades ainda para o Yuri Alberto. Cecel, então a gente tem esse provável time do Corinthians de hoje à noite que vai estrear contra o Racing do Uruguai, hein, gente? Olha aí, a gente tem esse meio-campo com o Bigon, com o Ranieri e talvez uma das grandes contratações do Corinthians, que é o Garro, né, JV? Sim, se você pegar aquele time que a gente mostrou agora, para esse time aqui, você vai ver que é um time diferente, é um time com maior número de jogadores jovens. O último time que a gente apresentou aí tinha, por exemplo, você citou o Renato Augusto, era um time mais envelhecido. Sim. Agora é um time mais jovem. Se bem que Cássio continuou no gol, Fagner continuou na lateral direita, tem alguns jogadores ainda que fazem parte da história do Corinthians e que tem uma idade, uma quilometragem aí grande com a equipe alvinegra. Mas é um time mais jovem. Acho que esse time tem muito mais chances de dar certo nesta competição do que o anterior mostrado por você, Lucas. Exatamente, é o que você falou. Talvez time mais experiente, mas esses jovens que estão jogando no Corinthians mostram muita vontade. Isso faz muita diferença numa competição internacional. Precisa desse gás, né? O Corinthians precisava desse gás. Agora uma última pergunta antes de perguntar o seu palpite, que eu devo lhe informar que, por justiça, você acertou o último do Brasil, que deveria ter sido 3-1 para a Espanha. Ô, JV, nesse minutinho que nos falta, o Cássio ainda também é o titular absoluto do Corinthians? Na sua opinião, se você fosse o treinador? Com absoluta certeza. Sem medo de opinar com relação à situação do Cássio. O Cássio, se não é o maior, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians e um baita goleiro ainda. Merece ser titular do Corinthians. JV, tô com você, na sua opinião, grande ídolo do Corinthians e ainda tem muita lenha pra queimar. Agora chegou rapidinho a hora do palpite, 30 segundos. Quanto vai ser o jogo hoje, JV? O Corinthians vence hoje por 2-1. Vitória do Corinthians, 2-1, Lucas. Ah, JV, eu vou te dever. Será que eu vou ter que pagar mais um almoço? E que não vai ser problema nenhum. Eu quero uma visita sua aqui no nosso estúdio e aí a gente vai almoçar juntos. O meu palpite, enquanto você tá aqui, Corinthians vence por 3-0. Acho que apelei um pouco. JV, muito obrigado pela sua participação. Te espero, hein, na sexta e na semana que vem. Combinado. Escolhe um restaurante para o almoço, escolhe uma bela pizzaria para a janta, porque você vai perder de novo aqui, porque o Corinthians vai ganhar e eu vou vencer 2 vezes a nossa aposta aí. Um abraço. Valeu, JV. Muito obrigado. E muito obrigado você pela sua audiência aqui no SBT Esporte Mais. E amanhã eu tô de volta, então, com a cobertura desse jogão entre Corinthians e Racing que você acompanha ao vivo hoje à noite no SBT. SBT Esportes, a melhor jogada é aqui. Tchau. Sempre altaneiro.